Oi gente, tudo bem? Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo das expressões algébricas e das equações. Nós vamos resolver uma série de 3 exercícios, onde iremos trabalhar alguns conceitos importantes do conteúdo, certo? Falaremos a respeito das incógnitas de uma equação, de solução ou raiz de uma equação, do conjunto universo de uma equação e o que são equações equivalentes. Vamos fazer isso em meio à resolução e aplicação dos conceitos nos exercícios, ok? Vamos lá. A primeira questão diz: responda e justifique no caderno. No item A, queremos saber se o número 6 é ou não solução da equação 3x mais 5 igual a 23. A gente pode dizer que um número é solução de uma equação quando, ao substituirmos ele no lugar da incógnita, a equação se torna uma igualdade verdadeira, uma sentença verdadeira, ok? Assim, nós temos aqui a equação 3x mais 5 igual a 23. Né? Essa equação ela está na incógnita x, ok? Porque é a letrinha que representa o valor desconhecido, isso que é incógnita. E para a gente saber se o 6 é ou não solução dessa equação, nós vamos substituí-lo no lugar da incógnita. Vamos fazer aqui 3x mais 5 igual a 23. Se a gente trocar, vamos fazer aqui, trocar o x pelo valor dado, que é 6, nós precisamos analisar se a igualdade obtida é uma sentença verdadeira. Isto é, a gente precisa saber, nesse caso do item A, se 3 vezes 6 mais 5, de fato, vai dar igual a 23. Vamos resolver aqui, ó. 3 vezes 6, 18. 18 mais 5 dá 23. E 23, obviamente, é igual a 23. Quando os dois lados da igualdade resultam no mesmo número, fazendo com que isso seja uma sentença verdadeira, a gente diz que o valor atribuído à incógnita é a solução para essa equação. Então, sim, a resposta é sim. 6 é solução da equação 3x mais 5 igual a 23. Tudo bem? Vamos fazer processo similar no item B. No item B, nós queremos descobrir se o número 3 é ou não solução da equação x sobre 3 menos 1 igual a 4. Tá bem? Esta equação, mais uma vez, ela está na incógnita x, pois é a letra que representa o valor desconhecido. Tá? E para a gente saber se o 3 é solução ou não, nós vamos substituí-lo na equação dada. Vamos repetir aqui a equação. X sobre 3 menos 1 igual a 4. A gente vai substituir o valor dado, o 3, no lugar da nossa incógnita. Se a igualdade se tornar uma sentença verdadeira, então o 3 vai ser solução. Caso contrário, não vai ser. Vamos ver aqui, ó. No lugar de x, a gente vai colocar 3. E o resto, vamos repetir. Três sobre 3, pessoal, é 1. 1 menos 1 é 0. Então, quer dizer que a igualdade ficaria assim. 0 igual a 4. É verdade isso? Não, 0 não é igual a 4. Logo aqui nós temos uma sentença falsa. Não é verdadeira, né? 0 é diferente de 4. Ok? Assim, qual a conclusão que a gente tem disso? Que não.
3 não é solução da equação x sobre 3 menos 1 igual a 4. Entendido? Por quê? Porque a igualdade não é verdadeira, né? A sentença 0 igual a 4 não é uma verdade. Tá bem? Vamos para o item C. O número menos 3 é ou não solução da equação x² mais 1 igual a 10. O procedimento é o mesmo. Lembrando que essa equação ela está na incógnita x. X é a letra que representa o valor desconhecido, portanto, a nossa incógnita. Não esqueçam disso. Vamos verificar, né? Vamos repetir aqui a equação x² mais 1 igual a 10. E no lugar de x, nós vamos substituir o menos 3. Ó. Preste bem atenção no que eu vou fazer aqui. Ó. No lugar de x, eu vou colocar menos 3. Aí tem quadrado mais 1 igual a 10. Aí você estaria pensando que seria dessa forma, correto? Mas não, por quê? X é menos 3. E x está sendo elevado ao quadrado. Então, todo esse valor tem que estar aqui, ó, entre parênteses, para indicar que o menos 3 por inteiro estaria sendo elevado ao quadrado. Se não tiver o parêntese, vai dar a entender que apenas o 3 está sendo elevado ao quadrado, tá bem? Aqui está a diferença entre uma potência negativa e uma potência de base negativa, que a gente estudou quando vimos as operações com números inteiros. Então, vamos resolver. Ó. Menos 3 ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 é igual a 9 positivo. Por quê? Se os dois números são negativos, quando a gente multiplica, né, dois números inteiros negativos, pela regra dos sinais, o resultado vai ser positivo. Concordam? Daí a gente multiplica os módulos. 3 vezes 3, 9. Então dá 9 positivo aqui. Ó. Se a gente somar 9 mais 1, vai dar 10. Isso aqui vai dar 10. 10 igual a 10. Veja que a igualdade é verdadeira. Nós temos uma sentença verdadeira. Né? A gente pegou o valor dado, substituiu no lugar da incógnita e a igualdade se tornou algo lógico. Assim, a resposta é sim. Menos 3 é solução da equação x² mais 1 igual a 10. Vamos finalizar essa primeira questão com o item D. No item D, queremos saber se 1 sobre 2 é ou não solução da equação 3y igual a y mais 1. Certo? Esta equação ela está na incógnita y. Não é isso? Pois y representa o valor desconhecido, o qual damos o nome de incógnita. Vamos verificar aqui. Ó. Onde aparecer y, a gente vai substituir por 1 meio, por 1 sobre 2. Repetindo a equação, 3y igual a y mais 1, né? E substituindo o valor aqui. Vai ficar o quê? 3 vezes 1 sobre 2. Professor, por que vezes? Porque, gente, sempre que existe um número e uma letra coladinhos um no outro, significa que eles estão se multiplicando, tá? A gente não precisa colocar o pontinho aqui entre eles. Então, vamos repetir o final aqui. Igual a 1 sobre 2 mais 1. Nós precisamos verificar, né, fazer as continhas dos dois lados da igualdade para saber se ela vai ser algo verdadeiro, porque não está tão claro ainda. Vamos fazer as contas aqui. 3 vezes 1 meio é o mesmo que 3 vezes 1, dá 3. Aí a gente repete o 2, tá? Embaixo, repetir o 2. Ó, agora, no segundo membro da igualdade, nós temos 1 sobre 2 mais 1. Lembre-se que para fazer
essa adição aqui, nós vamos entender que existe um número 1 aqui abaixo, tá? Portanto, nós temos uma adição com denominadores diferentes. O MMC entre 2 e 1 é 2. 2. Daí a gente precisa encontrar os numeradores, ó. 2 dividido por 2, divide pela primeira aqui, vai dar 1. 1 vezes 1, deu 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. E o sinalzinho de mais a gente repete aqui no meio. Vocês conseguem me dizer se é verdade que 3 sobre 2 é igual a 1 mais 2 sobre 2? Agora ficou mais claro, né? 3 sobre 2 no primeiro membro. E quando a gente resolve essa continha aqui, ó, 1 mais 2 dá 3. 3 sobre 2. Vejam que nós temos uma sentença verdadeira. 3 sobre 2 igual a 3 sobre 2. Significa o quê? Que o valor que foi substituído no lugar da incógnita é uma solução para a nossa equação. É necessário que vocês façam uma revisão sobre as operações com números inteiros e a adição com números racionais, tá? As operações com números racionais de maneira geral. Então a resposta é sim. 1/2 é solução para essa equação dada, ok? Assim a gente finaliza a primeira questão. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos apresentados, né? Nós vimos aqui o que era incógnita de uma equação, que se trata dos números desconhecidos, né? Daqueles números que a gente almeja descobrir. Normalmente, cada incógnita ela é representada por uma letra do alfabeto da língua portuguesa, ok? Também vimos e precisamos aplicar, na verdade, a ideia de solução ou raiz de uma equação, né? A solução de uma equação, como eu mencionado, é o valor que, ao ser substituído na incógnita, torna a equação uma sentença, uma igualdade verdadeira. Foram os casos aqui do item A, do item C e do item D. Nesses três casos, quando a gente substituiu o valor dado na equação e fizemos as continhas, veja que nós obtivemos igualdades, sentenças verdadeiras, né? Isso falhou no item B. Nesse caso, quando a gente substituiu o 3 na equação dada, a igualdade não era verdadeira. Por isso que o 3 não foi equação. Por isso que o 3 não foi solução para essa equação, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 2. Verifique no caderno se cada equação tem solução no conjunto universo dado. Para resolvermos essa questão, a gente precisa saber os conceitos do que é solução e do que é conjunto universo, tá? O conjunto universo de uma equação é o conjunto U de todos os valores que podem ser atribuídos à incógnita. Por exemplo, aqui no item A, esse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são todos os valores que você pode testar, tá bem? Todos os valores que você pode testar. Já o conjunto solução de uma equação é o conjunto S, formado pelos elementos do conjunto universo, que ao serem testados, tornam a equação uma igualdade verdadeira, tá bem? O conjunto universo é todos aqueles que você pode testar, e o conjunto solução são aqueles que, ao serem testados, tornam a equação uma igualdade verdadeira. Só repetindo. Então vamos lá. Aqui nós temos, no item A, a equação x mais 3 igual a 9. E o conjunto universo possui esses elementos. Então a gente pode testar todos eles. Esse teste pode ser mental ou pode ser escrito também através dos cálculos. Mas vamos pensar o seguinte aqui no item A. X mais 3 igual a 9. Você consegue imaginar qual o número que, ao ser substituído aqui no lugar de x, vai tornar essa equação uma igualdade verdadeira? Consegue imaginar qual o número que, somado com 3 dá 9? Pode pensar assim, ó.
esse número você vai raciocinar e vai ver que é o 6, né? Então quer dizer que aqui, ó, o x é 6. 6 é o valor que, ao ser substituído na equação x mais 3 igual a 9, torna ela uma igualdade verdadeira. Então é 6. Esse valor 6, ele está dentro do conjunto universo? Está, ó, olha ele aqui. 6. Quando isso ocorre, né, a gente diz que essa equação ela possui solução, certo? E a solução é 6. Se você testar qualquer outro valor aqui, você não vai encontrar uma igualdade verdadeira, certo? O único valor nesse caso, que ao ser substituído na incógnita, torna ela uma equação verdadeira, né? Vai ser o 6. Então a gente verificou que existe sim solução para essa equação dentro do conjunto universo. Olha aqui o número. Vamos para o item B. No item B nós temos exatamente a mesma equação. Qual o número que somado com 3 dá 9? Nós já vimos que esse número é 6. Mas a gente pode dizer que essa equação tem solução no conjunto universo dado? Nesse caso, não. A solução é vazia. Se representa assim, ó, vazia. Por quê? Porque o 6, que é o valor que tornaria a equação verdadeira, ele não faz parte do conjunto universo, tá bem? Ele não poderia ser testado, digamos assim. Por isso que aqui, no item B, a solução é vazia. Não existe solução. A gente representa assim, ó, tá bem? Então, no item A e no item B, vejam que nós tínhamos exatamente a mesma equação. Contudo, a do item A tinha solução dentro do conjunto universo dado, mas a do item B não tinha solução dentro do conjunto universo. Então é algo a se considerar quando a gente está resolvendo uma equação. Tá bem? Simples assim a questão de número 2. Vamos agora para a nossa última questão, questão 3. Para cada item, verifique no caderno se as equações são equivalentes para o conjunto universo dos elementos -2, -1, 0, 1 e 2. Vamos lá entender o que são equações equivalentes. Gente, nós já sabemos o que é conjunto-solução e já sabemos o que é conjunto universo. Pois bem, nós dizemos que equações equivalentes são aquelas que têm o mesmo conjunto-solução em um mesmo conjunto universo. Ó, a gente já adianta aqui, para a terceira questão, que elas estão definidas no mesmo conjunto universo. Então a gente vai precisar testar em cada item para verificar se o conjunto solução é o mesmo. Ok? Vamos lá. No item A nós temos x mais 2 igual a 4, que é a primeira equação. A segunda equação é x menos 1 igual a 1. Vamos pensar assim. Qual o número que ao ser adicionado com 2 dá 4? Certo? Qual é esse número? Você vai pensar que o valor substituído aqui na incógnita deve tornar essa igualdade algo verdadeiro. Então, esse valor é x igual a 2. Vejam que o 2 faz parte do nosso conjunto universo dado. Ó. Então, aqui, a solução para essa equação, o conjunto solução, melhor dizendo, é 2. A gente precisa verificar agora a segunda equação. X menos 1 igual a 1. Você consegue imaginar qual o número, ao ser substituído aqui no x, na incógnita, vai tornar essa equação verdadeira? Ou melhor, qual o número que, subtraindo 1, resulta em 1? Você vai notar também que esse número é o 2.
Ó, se a gente fizer x igual a 2, vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 é exatamente 1. A igualdade se tornaria uma sentença verdadeira, certo? Assim, o nosso conjunto de solução para a segunda equação aqui também é 2. Então, o que aconteceu? Aconteceu que as duas equações dadas no item A, elas possuem exatamente o mesmo conjunto solução no mesmo conjunto universo. Tá bem? Mesmo conjunto solução no mesmo conjunto universo. Essa solução foi o 2. A gente diz que, por isso, elas são consideradas equações equivalentes. Logo, x mais 2 igual a 4 e x menos 1 igual a 1 são equações equivalentes. Ok? No item B, de forma parecida, temos duas equações, x menos 1 igual a menos 3. E aqui a segunda equação é x mais 2 igual a 0. Você consegue imaginar qual o número que, ao ser substituído aqui no lugar do x, vai fazer essa igualdade se tornar verdadeira? Este número tem que ser o menos 2. Por quê? Menos 2 com menos 1 é menos 3. Tá? Negativo em 2 com negativo em 1 fica negativo em 3. É isso que a gente vai pensar. Então, nesse caso, o x seria menos 2 para que a igualdade fosse verdadeira. Então, a nossa solução aqui é menos 2. Veja que esse menos 2 ele só é solução porque ele existe aqui no nosso conjunto universo. Se a gente encontrasse o valor de x igual a menos 2 e ele não estiver aqui no conjunto universo, então a solução vai ser vazia. Ok? Você pode ir testando, tá, os outros valores aqui e vai notar que o único que vai tornar a igualdade verdadeira é quando o x é menos 2. Vamos ver agora a nossa segunda equação. X mais 2 igual a 0. Qual o número que somado com 2 resulta em 0? Pessoal, para a gente adicionar dois números e o resultado dessa adição dá 0, é necessário que esses dois números sejam opostos. Sempre que a gente soma números opostos, o resultado é 0. Então aqui, o valor que ao ser somado com 2, para que essa equação se torne uma igualdade verdadeira, tem que ser o x igual a menos 2, que é o oposto de 2, tá? Então, x igual a menos 2. A nossa solução aqui, mais uma vez, foi menos 2. Tudo certo? Agora, analisem que as duas equações dadas no item B, elas possuem exatamente o mesmo conjunto de solução dentro do mesmo conjunto universo, ó, menos 2. Ok? Por isso, a gente diz que essas duas equações são equivalentes. Agora, digamos, num caso hipotético, de você encontrar uma equação com uma solução e a outra equação com outra solução. Mesmo que estejam no mesmo conjunto universo, elas não seriam equivalentes, pois iriam possuir soluções diferentes. Tá? Não foi o caso desses nossos itens aqui. Então, logo, x menos 1 igual a menos 3 e x mais 2 igual a 0 são equações equivalentes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo. Se necessário, reassistam ao vídeo e analisem as questões novamente. Preste atenção nos conceitos direitinho, tá bom? Se curtiram, deixem um like e se inscrevam no canal para continuar recebendo novos conteúdos e dar aquela força para o canal. Valeu!